casamento, família, sexo, saúde, religião. Tribuna do Jovem. Em meio a manifestações de protestos de indignação por parte de milhares de brasileiros em todo o país, o Brasil se encontra em um momento propício para reflexões e decisões. São dias seguidos de protestos cada vez mais numerosos. Brasileiros que possuem objetivos em comum e procuram, como há muito tempo não se via, expressá-los através dos protestos urbanos. Qual será o desfecho desses acontecimentos? Essas vozes serão ouvidas? Serão caladas? Davi, acredito que isso aí deu muito pano pra manga, hein? Bastante. Deu ou não deu? Bastante. Essas 2 últimas semanas, né, principalmente, com toda essa movimentação, tá todo mundo fora de órbita, mas eu diria que não fora de órbita. Agora sim que estão entrando Mas mesmo. até que enfim aconteceu alguma coisa pra movimentar, né, Então, poxa? A palavra despertando, eu acho, principalmente na movimentação de agora, um pouco perigoso, dependendo de quem a utiliza, né? Entendi. Mas, com certeza, assim, há uma movimentação muito, muito boa, assim, que espero que traga coisas boas pro país e que a gente não dá um tiro no próprio pé por conta de toda essa massa de manobra, né? Interessante. Agora, na visão, então, de vocês, tá sendo positivo isso. Eu tô esperançoso, tô otimista, né? É isso que nós queremos saber. Outra coisa, Davi, você acha que, né, os profissionais da sua área, você esperava que estava a ponto de explodir alguma coisa aí, sabe? Tipo a panela de pressão, depois de muitos anos, porque pelo menos há 20 anos que aconteceu isso, com o impeachment, né, os caras pintadas. Você estava esperando acontecer ou você foi pego de surpresa a todo mundo? Olha, te confesso que eu particularmente, né, me surpreendeu bastante a magnitude, o tamanho das manifestações e de toda essa movimentação. Mas a gente sabe que historicamente, principalmente quando tiveram eventos decisivos, assim, marcantes na história do Brasil, também foram eventos que levaram a toda essa conscientização da população por brigar por outras aspirações. Então, você tem nos anos 50, por exemplo, antes mesmo do golpe da ditadura militar, né, toda movimentação popular. Na Copa de 70 também, que quando utilizaram justamente a Copa de 70, o governo militar, para um fortalecimento de suas medidas também, em contrapartida, a população civil tomou as ruas, teve uma participação nos anos 90 essa também. Essa Copa dá o que falar, hein? Toda vez que tem Copa é um perigo. Eu acho que principalmente quando se tenta utilizar o futebol e o Estado para interesses assim nacionalistas mesmo, aqueles interesses quase ludibriar a nação, né? Vamos dizer assim, né? Isso é perigoso, né? Dependendo de quem a utiliza e como utiliza, é muito perigoso. O estupim foi 20 centavos e particularmente eu pensei, não sei se meus amigos concordam comigo, que ia acontecer como sempre. Vai lá, faz um barulhinho, depois volta, porque os professores fazem isso. Vira e mexe, estão na rua, aumenta o salário, e entre outras, né, profissões. Até quando aconteceu aquela briga entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, lembra? Ali era para causar talvez um fundus, não causou foi nada. Então assim, Davi, o que verdadeiramente inspirou as pessoas a ir para a rua? 20 centavos? Eu acho que os 20 centavos foram basicamente assim uma ilustração só, né? Porque tem uma diferença assim, na população. Você não pode esperar que todo mundo seja um ser político. Quando eu digo político, não o político que está na política convencional, mas que tenha óticas, que se faça um autoquestionamento, ou questionamento do seu governo, do seu Estado, de sua sociedade, enfim. Então, a maioria das pessoas são seres sociais. E esses seres sociais, para você ter essa massa de manobra, você precisa de ilustrações. Não adianta você esperar que todo mundo está antenado e pensando na situação econômica e política do país. Então, os 20 centavos ilustrou muito bem que foi justamente aquilo que tinha sido prometido, que não ia aumentar a tarifa e tal, e em 2 meses praticamente de administração, foi o que ocorreu. Só que isso acabou trazendo coisas, aspirações maiores, né? Que a gente já
principalmente e também com a ilustração da Copa, né, de ter se gastado tanto com os estádios, superfaturamento das obras, enfim, e a questão dos impostos que a gente tem nesse país e tal, estava saturado mesmo. Isso é um descontentamento coletivo, independente da ideia e das bandeiras que sejam levantadas por parte das pessoas que estão tomando as ruas, enfim, a manifestação. Mas isso mostra que nós temos nossa cidade está descontente, que não tem um rumo, não tem um norte ainda definido, ou nortes definidos dessas manifestações, mas o descontentamento é uma coisa que a gente está vendo mesmo. Tá na cara. Tá na cara, não tem como. Até agora o Brasil tá vencendo, né? Até agora, pelo jeito. Olha, eu acho que está sendo positivo, sim. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que tem que tomar muito cuidado, principalmente quando você tem massas tomando as ruas sem norte, sem realmente algum plano. Líder, né? Vamos dizer. Não necessariamente líder, ou líderes que tenham planos, líderes, vamos dizer assim, que estão antenados, né? Que não estão exigindo coisas absurdas, assim, que tenham planos realmente pragmáticos e efetivos, não só pragmáticos, mas a gente precisa de aspirações maiores, mas efetivos para o país, porque em terra de cego quem tem um olho é rei. Então, com toda essa fraqueza, um cara mais esperto ali, ele pode muito bem usar toda essa movimentação para ele ascender. E foi o que aconteceu historicamente em várias revoluções, em vários momentos da história, onde a verticalidade, a cúpula, o governo mesmo, se encontrou com a horizontalidade, com o povo, com a parte horizontal. Então isso tem que tomar muito cuidado, porque quando fica fragilizado essas duas estruturas, pode muito bem ascender um Napoleão da vida, independente da imagem dele boa e saudosista, mas isso é uma coisa propícia ao tempo. Hoje os tempos são diferentes, não tem como você concentrar tudo em uma pessoa ou em um governo, isso não pode. Independente de esquerda ou direita, ou qual a bandeira que ele tenha. Verdade. Ô Germano, já que o Davi tá falando sobre isso, você tem visto as manifestações, né? Vocês são do Vale do Paraíba, né? Eu acho bem positivo também esse trabalho, essa manifestação. E, como foi dito, ele não pode perder o quê? O foco. Porque, mediante essas manifestações, também tem as pessoas que se reúnem só para fazer barulho, bagunça. Não tem um propósito. Eles ficam até afastados dos grupos que vão ali, bem intencionados, começam a beber, praticam vandalismo, mexem com as pessoas, tiram sarro, provocam a polícia também. São eles que provocam, afeta todo mundo. E às vezes esse grupo menor, esse número menor de pessoas, atrapalha todo um trabalho, todo um exército de protestantes, todo um ideal. Às vezes é manchado por um grupo que não tem nada a ver com essas pessoas que estão se reunindo, mas a mídia joga um foco para esse grupo, para tentar abafar a nossa manifestação e dizer que é vandalismo e não é manifestação nada. Não temos o quê? Um foco, né? Um ideal para isso, né? Como eles falaram. Sério, é verdade. Ô Lucas, você imaginou que ia acontecer todo esse barulho, meu filho? Fala a verdade. Em pleno século XXI, pensou que ia ver isso na sua vida? Não imaginava, né? Realmente não imaginava. Aquele vídeo realmente arrepiou, né? Aquele vídeo ali, arrepiou, né? Quando eu vi, quase joguei o computador no lixo. Quantas vezes também a gente ficou arrepiado pelo sistema, né? Então, é verdade, o sistema arrepia mais do que o vídeo. Quantas vezes a gente tomou um 220? Agora o povo, como diz, né? O gigante levantou e agora o gigante está dando 220, né? Agora. E como o Wilson falou, né? Eu sou a favor daquele que se levanta, que sabe o propósito, que sabe o porquê, que está reivindicando. De repente tem pessoas que estão ali no meio que nem sabem sabe o porquê, que tá fazendo, né? Ali. Sabe o que Então, é PEC 37? Com certeza, deixo também uma deixa para as pessoas estar se atualizando, né? Inclusive sobre a PEC 37, a qual foi citado, né? Se detalhar o seu conhecimento para saber o que está reivindicando, né? Enfim, eu sou a favor disso, não de vandalismo, não de nada disso. Daquilo que vem acrescentar o Brasil, né? Para melhor. Aí, né, você viu que a segunda é a saída do Renan. O Renan não saiu ainda. Eu acho que... Você acha que vai sair ou não vai sair? Bom, pode ser, pode até ser, a gente não sabe, né? Mas uma coisa que eu queria deixar bem claro não necessariamente radicalizar para a figura de um ou de outro. Acho que tem que ser um combate à corrupção em si, não o Renan. Sim. Se você tira o Renan, amanhã pode vir outro, enfim. Daqui a pouco vira governador de outro estado, igual aconteceu. Tem que ter uma movimentação por princípios maiores, né? E que não parta apenas de um partido ou de alguns partidos. Tem que ser então, por exemplo, uma diversidade. A corrupção virar crime hediondo, então...
Sim. Isso sim. Isso eu acho uma coisa muito interessante. Agora também tem que se ver como vai ser punido também. Eu acho que uma das coisas principais é se a pessoa foi pega desviando dinheiro ou através de alguma máfia ou corrupção, qualquer coisa assim, que se devolva principalmente aquilo que foi pego, né? E que tenha uma limitação, que ele seja cortado da vida política. Isso é uma coisa que tem que falar. Agora, só um detalhe. Vamos ser sinceros, Davi. Os nossos prefeitos... Primeiro, tudo começou aqui em São Paulo, aqui que é vamos dizer que é o motor do negócio. Mas os nossos prefeitos, os nossos governadores, eles estavam preparados para tudo isso aí? Olha, eu creio que não, viu? Foram pegos desprevenidos? Acho que foi como que se pode dizer? Foi uma junção de vários fatores que deixou para explodir justamente com o começo dos jogos agora da Copa das Confederações, né? E eles foram realmente pegos muito de surpresa, eu acho. Pelo menos aqui em São Paulo, o nosso governador, o nosso prefeito falou, não vamos abaixar. Não deu uma semana. Os bichinhos ficaram tudo com medo já. Falei, não, estamos abaixando agora, pessoal, calma. Só um pouquinho só. Não imaginavam a resistência popular que teve, que é uma coisa que eu acho isso muito boa, é muito válida, principalmente para a juventude. Eu, como um jovem também, que é uma coisa que eu só tinha visto em livros e participado de algumas manifestações, mas que reunia ali, no máximo 100 pessoas. Exatamente. Você vê, assim, quase uma população inteira tomando as ruas de todas as classes sociais, credos e, enfim. E tem umas fotos que é bonita, né? No Rio de Janeiro, né, cara? Você vê aquela massa de gente lá na Avenida Brasil. Aqui a Paulista tomada, né? Agora, até uma coisa interessante, Davi, que eu achei muito bacana, vamos supor, eles liberaram as manifestações, mas ao mesmo tempo, né, teve até aquela pancadaria ali em frente à prefeitura, porque a polícia não ia tocar, mas ao mesmo tempo tinha que impedir o vandalismo, foi o que aconteceu, né? Assaltaram um monte de loja. Tem que ser feita uma coisa, como você diz, com ordem, né? Tem que sentar com os líderes dos movimentos, né? De quem está reunido fazendo isso. E até segunda-feira agora, é confirmado, Davi, segunda-feira agora, o que eles estão falando? Tem uma greve geral aí, né? Que está marcada. Vamos ver como é que... E o que você acha? Você é a favor dessa greve geral ou não? Eu, na minha vida particular, sim. E eu acredito que através de uma greve geral é quando você consegue realmente tocar numa ferida, realmente, para reivindicar algo. Mas não adianta você fazer greve geral sem norte, você entendeu? Mas você não acha que vai, por exemplo, deixar a nossa presidenta um pouco acuada e começa até a tomar decisões aí, né, precipitadas? O que dá medo é como vai ser reagido por parte da cúpula e por parte dos formadores de opinião e por parte das Forças Armadas. Porque quando começa a apertar mesmo o nó, assim, de uma maneira muito radical, uma avalanche chegando sem um programa a ser apresentado, ou sem uma vontade, pelo menos, de debater, enfim, por parte de grupos assim que estão querendo realmente a anarquia total. Extremistas, né? Sim, ou extremistas se aproveitando dessa massa de manobra, seja para a direita ou para a esquerda, aí pode muito bem ter alguma intervenção dos mais poderosos e quem vai sofrer, quem vai pagar somos nós mesmos. A população. Eu tenho blog, Davi, pra gente comentar lá? Tenho sim. Posso falar? Manda bala. É um blog que também não tem só coisas políticas, mas também eu gosto de escrever bastante, enfim. Que legal. Que se chama Pelo Revés, pelorevés.blogspot.com, e tem o www.davi, com D no final, vega.com.br. Legal, hein? Davi, obrigado. Convocados? Eu agradeço. Obrigado também.